Irmãos, eu quero abrir aqui essa palavra para falar da bondade de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom. O salmista diz: dê graça ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E Deus, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. E Ele espera que a gente seja bom e seja seus imitadores. Tanto é assim que Jesus fez bondade na terra o tempo todo, cuidou dos necessitados, dos oprimidos, dos pobres, esteve sempre ao lado dos necessitados. Quando ele fez a multiplicação dos pães que comeram 5.000 pessoas, ou mais de 5.000 se alimentaram, o que aconteceu? Ele viu a multidão como ovelha sem pastor e teve compaixão. E ele disse: é tarde, esse povo precisa comer. E ali ele fez a multiplicação dos pães e multiplicou. O que Deus espera da gente é isso, que o povo seja solidário. Tiago chegou a falar na sua palavra que a fé sem obras é morta, que a fé sem obras não vale nada, que as obras acompanham a fé. E ele vai mais além, Tiago. Ele falou que se a gente for orar por um necessitado e somente orar e não ajudar na sua necessidade, a oração não vale nada, a oração é vã. Não pode rasgar a Bíblia, já está escrito lá, que o Tiago falou. Jesus falou que no último dia ele vai dizer: afasta de mim, malditos, para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e nu não me vestiste e não me hospedaste. E o cara vai falar, a multidão vai falar: quando foi que isso aconteceu? E ele vai responder: quando não fizeste a um dos pequenos irmãos, a mim não fizeste. E vai chamar agora o seu povo, o seu verdadeiro povo vai se encontrar com ele nesse momento. E ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era nu, me vestiste, e preso, me visitaste. E a multidão de salvos vão dizer: Senhor, quando foi que nós tivemos com fome e te demos comida, ou nu e te vestimos, ou com sede demos-te água? Ele vai falar: quando vocês fizeram na terra lá a obra aos pequenos, a mim o fizeste. Vinde possuir por herança o reino que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Meus irmãos, essa é a realidade. Os discípulos de Jesus, eles não acumularam. Eles poderiam acumular. O Pedro, em uma sua pregação, converteu 5.000 almas. Em outra, 3.000 almas. Eles foram grandes ganhadores de almas. E diz que a multidão depositava aos pés deles fazendas, bens, vendia casas. E o que eles faziam? Eles repartiam com os necessitados, com os que não tinham. E assim todos tinham tudo em comum. Ninguém tinha falta de nada. É lógico que Jesus não quer que você seja egoísta. Acumule, acumule, acumule. Todos esses que estão fazendo isso, irmão, vai ficar aí. Não vai levar nada, o que vai levar é o bem que se faz. Olha a parábola do samaritano. O homem foi assaltado, caiu lá ensanguentado no chão. Quem passou na ilustração de Jesus? Passou o levita, que é o cara que canta, que leva a igreja ao êxtase, que leva a emoção, o cara que faz o louvor lindo, impressionante. Diz que ele passou indiferente ao samaritano. Foi Jesus que falou isso ao homem caído lá, ao homem que foi assaltado. Depois quem passa? O sacerdote. O sacerdote era o homem que pregava, que intercedia, que fazia o intercessor do povo, é o líder religioso que o povo recorria para tudo na vida. É um grande conceito de homem dentro da igreja. E o sacerdote viu o cara lá caído, o assaltado, que foi assaltado, e o sacerdote passou de largo. Aí Jesus conta que vem ali o samaritano, o cara que era discriminado, o judeu não falava com ele, o cara que era tido como ímpio, como que não valia nada diante de Deus. E esse homem coloca remédio nas feridas, coloca aquele ferido nas costas, leva para uma estalagem, manda cuidar dele e paga toda a despesa. É isso que Deus espera de nós. Não adianta acumular, a igreja está aqui na terra para isso. A igreja não está aqui para acumular, para tornar o líder empresário, bilionário, acumulador de bens na terra. A igreja está aqui para dividir. E tudo que a igreja arrecada é no conceito de Deus e de Jesus. É para socorrer os necessitados. Não é para se tornar bilionário, mega empresário. Não é para isso. É para ter, para ajudar. Mas a igreja é aqui para fazer a obra. E a obra de Deus é cuidar dos necessitados. É cuidar dos humildes e dos pequenos. Essa é a obra de Deus na terra. E a salvação ser pregada. O reino do céu ser pregado, que não é aqui, é nos céus.
Diante disso, irmãos, eu vou contar aqui a história de um homem bom, que a Bíblia dá exemplo de um homem bom de fora da igreja. Vamos aqui ler na parábola do samaritano, ou do samaritano não, desculpe, em Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, que Jesus vai mostrar aqui a história do centurião. O Lucas fala a cura do servo do centurião. Mateus fala o centurião de Cafarnaum. Veja só, em Lucas capítulo 7, do versículo 1 em diante, fala assim: depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Pois nem ainda me julguei digno de ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito a autoridades, e tenho soldado sob o meu poder, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, ele faz. E ouvindo isso, Jesus admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo enfermo. Então, meus queridos amigos, irmãos, aqui está a realidade. Aqui fala no centurião de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade incrédula. Você vê que Jesus falou que no dia do juízo haverá mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Porque se em Cafarnaum se em Sodoma fossem feitos os milagres que foram feitos em Cafarnaum, os homens teriam se arrependido, disse Jesus, com cinzas na cabeça e vestido em roupas de saco. Jesus falou isso. E Jesus morou em Cafarnaum. Ele sabia dali do que falava. Ele ficou até os 30 anos em Nazaré. Depois dos 30 anos ele foi morar em Cafarnaum, na casa de Pedro. Ao lado ali tinha um bloco de casas. E ele morou ao lado de Pedro ali, aonde também chamou os seus primeiros discípulos, que eram pescadores. Pedro, André e também Mateus, que era coletor. Mas o importante é que esse centurião era um estrangeiro. Era o chefe de 100 soldados romano, oficial romano de 100 soldados, por isso um homem muito importante, né? Um capitão do romano centurião, e comandava 100 soldados. Talvez aqui em Porto Seguro o delegado-chefe ou o tenente-coronel não comande 100 homens, porque tem muitos chefes aí, muitos delegados. Talvez cada um tenha 100 homens sob o seu comando. E o centurião tinha 100 homens sob o seu comando. E era ali para ser um homem odiado. Por quê? Porque ele estava ali para manter a ordem, manter a lei. Era de uma outra nação que estava oprimindo Israel, estava dominando Israel. E o que acontece? Ele estava preocupado com o seu servo. Ele tinha amor no coração. E ele ouviu falar de Jesus. O servo não valia nada, era escravo, poderia ser vendido, ser dado, ser deserdado, ser jogado para fora. Mas ele amava o servo. É um homem que tinha amor. E ele ouviu falar de Jesus. Ele mandou os anciões. Mas o que me admira é o que os anciões falou para Jesus. Os anciões eram homens exigentes, homens zelosos da lei. E os anciões disseram para Jesus que ele era digno. Não, dignidade, era um homem digno, um homem bom. Um homem que era merecedor, segundo os anciões. Que ele era digno de que Jesus lhe concedesse essa bênção. Aí eles vão dizer por quê. Veja o porquê. Os anciões dizem: ele ama a nossa nação. E diz mais ainda, veja o que ele tinha feito. Ele mesmo edificou a sinagoga. Então o centurião tinha história para contar, embora fosse um homem de fora, um estrangeiro, não era um judeu, não era um cristão, era um romano. Ama a nação, e ele mesmo edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles. Mas o que me admira é quando já estava perto da casa, o centurião enviou uns amigos para falar com Jesus. Eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E ele vai mais além. E nem eu me achei digno de ter contigo. Vê o que ele fala. Diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu sou me sujeito à autoridade, tenho soldados ao meu poder. E digo a este vai, ele vai.
E ao outro vem, ele vem, ao meu servo faz isso, ele faz. E o que aconteceu? Jesus se admirou daquilo. Jesus ficou maravilhado com aquilo, porque o homem não era judeu. Jesus voltou para a multidão e disse: nem em Israel encontrei tanta fé. Nem em Israel encontrei tanta fé. Foi a observação de Jesus. Porque embora os anciões falou que ele era digno no começo da narrativa, ele mandou os amigos falar que ele não era digno. Ora, irmão, que humildade. Quer conhecer que você não é, por mais que você chegou no maior grau da vida, que você não é o tal. Que você tem que ter humildade. Que ele reconhece a grandeza de Jesus. Jesus é o Senhor. Ele disse: eu não sou digno de quem debaixo do meu telhado, e nem me achei digno de ter contigo. Aí vem a fé. Diz apenas uma palavra. Uma palavra. Ele reconhece o senhorio de Jesus, o poder, o Deus que Jesus é. E o meu criado sarará. Porque eu sou me sujeito à autoridade, tenho soldados à minha ordem. Digo a este: vem, ele vem, a outro vai, ele vai, a meu servo faz isso, ele faz. Glória a Deus, aleluia. E Jesus fica maravilhoso. Isso impactou Jesus. É isso que impacta Jesus no ser humano. Não é palavras, é ação, é atitude, é o ser. É ser o ser bom. Esse centurião romano, que não era um judeu, não era um cristão, que tinha tudo para ser diferente, para ser odiado pela nação de Israel, porque ele era um homem que estava ali para manter a ordem, a lei, né? E ele foi um homem amado. Mas por quê? Porque tinha qualidades. E é o que vai marcar a história para toda a humanidade, está aqui nas páginas da Bíblia para sempre. Esse homem, é uma coisa impressionante, espetacular, a história desse centurião, irmãos. Um homem judeu, um homem que era romano, primeiro preocupado com o seu servo, ouviu falar de Jesus, mandou os anciões fala desse homem dessa forma, é digno, é merecedor. Aí fala: ele ama a nossa nação. Quantas coisas que esse homem não tinha feito ali, quantas obras esse homem não tinha feito para ter esse testemunho. Aí veja só o que acontece, o que é dito para Jesus dele. É pouca coisa não. Ele mesmo, não sei se com as próprias mãos ou comandando ou pagando, mas o ancião falou: ele mesmo nos edificou a sinagoga. O centurião edificou a sinagoga. Glória a Deus. E agora, quando Jesus desce para lá, ele nos surpreende mais uma vez. Ele fala: mandou os amigos dizer: não sou digno de quem debaixo do meu telhado. E ele vai: nem eu me achei digno de ter contigo. Diz apenas uma palavra, e o meu servo sarará. Chamou a atenção de Jesus. Jesus voltou para a multidão maravilhado, admirado, e disse: nem em Israel encontrei tanta fé. E chegando em casa, estava curado o servo do centurião. Que Deus nos ajude a ser exemplo como esse homem romano, né? Não era judeu, não era cristão. Que Deus nos ajude, irmãos. É tudo para a glória de Deus, viu? Amém, glória a Deus.